A Primeira Guerra Mundial, um dos conflitos mais sangrentos da história, deixou cicatrizes profundas na humanidade. Soldados viviam em condições abomináveis, enfrentando horrores inimagináveis. Mas, além da violência explícita, um lado obscuro se escondia nas trincheiras: o uso generalizado de drogas. Neste ensaio, vamos explorar o papel das drogas na Primeira Guerra Mundial, revelando como substâncias como cocaína, morfina e álcool afetaram a vida dos soldados durante e após o conflito. A guerra moderna trouxe consigo novas tecnologias de guerra, resultando em um número assustador de baixas. Em meio ao caos e à carnificina, os governos se viram diante de um desafio: como manter seus exércitos em combate, apesar do sofrimento físico e psicológico? A resposta, em parte, foi encontrada nas drogas. Embora pareça chocante hoje, o uso de substâncias psicoativas era uma prática comum durante a Primeira Guerra Mundial, encorajada por governos e tolerada por médicos. Para entender o papel das drogas na Primeira Guerra Mundial, é preciso mergulhar no cotidiano dos soldados nas trincheiras. Imagine um labirinto de valas estreitas e úmidas, infestadas de ratos e piolhos. O cheiro nauseante de corpos em decomposição, urina e pólvora impregnava o ar. Os soldados passavam dias, às vezes semanas, nessas condições, sob constante bombardeio inimigo. O medo constante da morte, o frio, a fome e a falta de higiene minavam o moral dos soldados. A explosão de bombas e granadas causava ferimentos terríveis, espalhando dor e desespero. Diante de tanto sofrimento, as drogas ofereciam uma rota de fuga, um alívio temporário para o inferno que se vivia nas trincheiras. Com o prolongamento da guerra e o aumento das baixas, os governos perceberam que precisavam manter seus soldados motivados e dispostos a lutar. As drogas, nesse contexto, passaram a ser vistas como ferramentas estratégicas. Afinal, um soldado sob efeito de estimulantes poderia lutar por mais tempo, ignorando o cansaço e o medo. A distribuição de drogas para os soldados era justificada pela necessidade de aliviar a dor, combater o medo e aumentar a agressividade em combate. Médicos militares, muitas vezes, receitavam cocaína e morfina para tratar diferentes problemas, sem ter conhecimento dos seus efeitos a longo prazo. Assim, a guerra se tornou um laboratório para o uso de drogas em larga escala, com consequências devastadoras para a saúde física e mental dos soldados. A cocaína, um poderoso estimulante, era vista como uma droga milagrosa no início do século XX. Na época, seus efeitos colaterais eram pouco conhecidos, e a droga era utilizada em diversos produtos, como bebidas e medicamentos. Durante a Primeira Guerra Mundial, a cocaína foi amplamente utilizada para combater o cansaço e aumentar a energia dos soldados. Governos distribuíam cigarros e chocolates misturados com cocaína para seus soldados, acreditando que a droga os tornaria mais alertas e combativos. A cocaína, de fato, proporcionava um impulso de energia e euforia, permitindo que os soldados enfrentassem longos períodos de combate sem sentir cansaço ou fome. No entanto, o uso prolongado da droga trazia sérias consequências. Insônia, paranoia, ansiedade e dependência eram apenas alguns dos efeitos colaterais que assolavam os soldados. Morfina, alívio para a dor e o sofrimento. A Primeira Guerra Mundial foi marcada por combates brutais e mutilações em massa. A morfina, um poderoso analgésico derivado do ópio, era a principal arma dos médicos para aliviar o sofrimento dos soldados feridos. Injeções de morfina aliviavam a dor lancinante de fraturas expostas, amputações e queimaduras, proporcionando um alívio temporário aos horrores da guerra. Entretanto, o uso indiscriminado de morfina levou à disseminação da dependência entre os soldados. Muitos se tornavam viciados após receberem diversas doses da droga,
desenvolvendo uma necessidade física e psicológica de continuar usando a substância. O vício em morfina tornou-se um problema crônico após a guerra, assolando a vida de milhares de veteranos. Metanfetamina, uma nova droga para a guerra relâmpago. Embora menos conhecida do que a cocaína ou a morfina, a metanfetamina também teve seu papel na Primeira Guerra Mundial. Sintetizada pela primeira vez no final do século XIX, a metanfetamina ainda não era amplamente utilizada. No entanto, seus efeitos estimulantes chamaram a atenção de médicos militares, que buscavam maneiras de aumentar a resistência e a agressividade dos soldados. A metanfetamina proporcionava um estado de alerta intenso, euforia e suprimia a necessidade de sono, características ideais para soldados em combate. No entanto, assim como a cocaína, a metanfetamina causava efeitos colaterais graves, como ansiedade, paranoia, agressividade e dependência. O uso da droga ainda era experimental durante a Primeira Guerra Mundial, mas seus efeitos devastadores já eram evidentes. Álcool. Busca por esquecimento no fundo da garrafa. O álcool, uma droga legal e socialmente aceita, sempre esteve presente em conflitos armados. Na Primeira Guerra Mundial, não foi diferente. Soldados de ambos os lados recorriam à bebida como forma de escapar do horror da guerra, aliviar o tédio das trincheiras e lidar com o trauma psicológico. Governos distribuíam doses de rum e outras bebidas alcoólicas para os soldados, acreditando que isso aumentaria a moral e a coragem. Em alguns casos, o álcool realmente ajudava a aliviar o estresse e a ansiedade, proporcionando um momento de esquecimento. No entanto, o consumo excessivo de álcool trazia sérias consequências: violência, indisciplina, alcoolismo e problemas de saúde mental se tornavam mais frequentes entre os soldados que abusavam da bebida. De volta para casa. As consequências invisíveis da guerra. A Primeira Guerra Mundial terminou em 1918, mas suas cicatrizes se fizeram sentir por décadas. Milhões de soldados retornaram para casa traumatizados, física e psicologicamente marcados pelos horrores que testemunharam. Muitos carregavam consigo vícios em drogas e álcool desenvolvidos durante o conflito. A dependência de drogas e álcool tornou-se um problema social e de saúde pública no pós-guerra. Os veteranos enfrentavam dificuldades para se reintegrar à vida civil, encontrar trabalho e sustentar suas famílias. O vício em substâncias psicoativas contribuía para o desemprego, violência doméstica, criminalidade e problemas de saúde mental. Legado da guerra. Lições para o presente. A Primeira Guerra Mundial lançou luz sobre o lado obscuro do uso de drogas em conflitos armados. O que começou como uma tentativa de aliviar o sofrimento dos soldados e manter a capacidade de combate dos exércitos, transformou-se em um problema complexo, com consequências sociais e de saúde pública devastadoras. A história do uso de drogas na Primeira Guerra Mundial nos lembra que as guerras deixam marcas profundas, visíveis e invisíveis. É preciso aprender com o passado para construir um futuro mais pacífico e garantir que os horrores da guerra nunca mais se repitam. Além disso, é fundamental oferecer apoio e tratamento adequado aos veteranos de guerra, que arriscaram suas vidas em nome de seus países e carregam consigo as cicatrizes de conflitos que a maioria de nós jamais conseguirá compreender.